E hoje é tarde agora de receber uma palavra do céu, um maná do céu, né? Vamos separar aqui uns minutinhos, pastor, trazer aí o que o Espírito Santo, Deus, ministrar ao seu coração, né? Pastor Merisval está se preparando aqui para trazer aqui um louvor, uma palavra abençoada, né? A palavra segundo o coração de Deus. Então, abre o seu coração aí para Deus, porque é tempo de receber da parte de Deus. Pastor Merisvaldo, fique à vontade, Deus abençoe, tá bom? É um prazer ter você conosco aqui, que Deus esteja abençoando aí a sua vida. Boa tarde, meu primo e amigo também, Francisco. Boa tarde a todos aí, ouvintes da Rádio Cantar FM na cidade de Linhares. Quero te dizer que é um prazer muito grande estar aqui nessa tarde com vocês, com a oportunidade de trazer um pouco da palavra de Deus aí aos nossos corações. Quero parabenizar a todos que tiraram esse tempo aqui para estar ouvindo os louvores lindos cantados aqui pela essa dupla abençoada que acabou de se apresentar aqui. E neste exato momento eu também quero parabenizar a você. Hoje é dia dos namorados, né? E eu quero oferecer a você aí um feliz dia dos namorados ao teu coração. Deus abençoe seu relacionamento, sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado também aos amigos que estão aí curtindo, estão comentando, estão compartilhando essa live abençoada. E eu tenho certeza que vai ser magnífico. Tá bom, queridos? Bom, eu tenho uma palavra da parte de Deus ao coração dos irmãos, dos amigos, de todos vocês que nos assistem aí através da Rádio Cantar FM nessa tarde de sábado, pela direção aí do nosso amigo Pastor Jorge, do nosso amigo Pastor Francisco, nosso primo. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amados, e eu estive pensando no que falaria ao nosso coração nessa tarde. Eu separei aqui uma palavra, eu vou falar sobre oportunidade que não podemos perder. É de extrema importância o que eu vou falar aqui aos nossos corações. Oportunidade que não podemos perder. Veja só, queridos. O que é conselho? Conselho, na verdade, é um parecer daquilo que devemos fazer. E aqui nos surge uma pergunta, diante de tanta dificuldade que tem nos acometido, né? Diante de tanta dificuldade que tem acontecido no nosso mundo, com as famílias, com as pessoas, nos surge uma pergunta: o que a gente deve fazer? Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 22, está escrito lá: aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas aonde há multidão de conselhos, há bom êxodo. Êxodo é a mesma coisa que vitória. E todo ser humano quer ter vitória na vida. Você quer ter vitória na sua família, você quer ter vitória no seu trabalho, você quer ter vitória na sua vida, no seu sucesso, nas suas decisões, nas suas responsabilidades. E lá o sábio Salomão deixa bem claro, e se a gente não ouvir conselho, possivelmente esses projetos ele tem de 0 a 70% para dar errado por falta de informação. Então, se a gente fizesse uma pergunta assim: pastor, e da onde que eu tiro a informação que eu preciso? Hoje nós vamos mexer na fonte de informação mais precisa, mais importante para a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, aonde nós podemos tirar de lá todas as informações que a gente precisa. Amém? E então eu quero explorar o tema aqui juntamente com vocês: oportunidade que não podemos perder. Amados, veja só. A Bíblia Sagrada ela é repleta de promessas de Deus. Existem promessas que é de extrema importância para a nossa vida. Veja só. Uma delas seria a chegada do seu filho na terra. Deus prometeu que um dia o primeiro príncipe, Jesus Cristo, visitaria o mundo dos humanos. Ele um dia chegaria aqui. O pessoal da Nova Aliança, ou seja, do Velho Testamento, esperou esta promessa se cumprir há quase 4.000 anos. Olha que coisa. E muitos deles não tiveram oportunidade de ver. Mas um dia, na cidade de Belém, na cidade de Davi, foi lá que Davi nasceu, conhecida também como Terra do Pão, nasceu o menino Jesus. Ele nasceu lá. Foi criado em Nazaré. E por incrível que pareça, com 30 anos de idade, Deus escolheu Jesus para o ministério. Ministério, para quem não conhece, é a mesma coisa que trabalho.
Deus tem um trabalho aqui na terra de restauração. Deus ele tem um trabalho de recuperação. Porque o pecado ele destruiu a vida das pessoas. E a pergunta de Deus seria essa: vale a pena abandonar aquilo que eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação? A pergunta seria não. Então Deus não queria perder as pessoas para o pecado. Então o que foi que ele fez? Ele criou um processo de restauração. Um processo de trazer o ser humano ao estado original. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém teria que pagar esse preço pela nossa vida. Quem se disponibilizou? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso irmão mais velho. Então, com 30 anos, Deus levanta ele para o trabalho. Tudo bem, e ele foi ser batizado. Agora, uma coisa linda que acontece, queridos, lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Acontece 3 eventos ali, dos mais importantes para a nossa vida no planeta Terra. Quando Jesus ele sai das águas de Batimás, ali, capítulo 3 de Mateus, versículo 16, a primeira coisa que acontece é que o céu se abre. E eu gostaria que você entendesse isso aqui. Por quê? Porque havia uma inimizade entre Deus e o homem. O pecado provocou isso. Deus ele é a nossa fonte de vida e, por incrível que pareça, por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então o ser humano não tinha mais contato com Deus, não tinha mais um relacionamento, não tinha mais amizade. E uma promessa de Deus, uma das grandes promessas de Deus, era restaurar essa amizade. Se os irmãos observar lá no livro de Gênesis, se você ler o livro de Gênesis com cuidado, capítulo 1 em diante, você vai observar que depois que Adão pecou, Deus pegou um querubim, colocou uma espada na mão desse querubim e ele interditou o acesso à árvore da vida. Deus, ele é a vida. Então, toda vez que nós não temos contato com a vida, toda vez que nós não temos direção à vida, o que vai acontecer com a nossa vida? Infelizmente, nós vamos perder a vida. Então, por que a quantidade de pessoas hoje perdendo a vida é muito grande no nosso mundo? Está claro que as pessoas eles estão tendo pouco contato com a vida, que no caso é Deus. E quando a gente não tem contato com a vida, por incrível que pareça, nós vamos ter contato com a morte. Então está aí explicado a quantidade de gente que morre. É um absurdo no nosso mundo. Isto é falta de contato com a vida. E Jesus Cristo ele veio restaurar isso. Quando Jesus Cristo sai das águas de Batimás, a casa do Pai se abre. Ou seja, todo ser humano agora tem essa grande oportunidade de visitar a casa do Pai. A casa do Pai está aberta, as portas dela estão abertas. Foi restaurado a amizade. Olha que coisa linda, pastor Jorge. Olha que coisa linda, pastor Francisco. Jesus restaurou essa amizade. Então ficar do lado de Jesus Cristo não é só uma questão de necessidade, é uma questão de inteligência, meu querido. Glória a Deus, nós nunca tivemos uma oportunidade grande como essa durante toda a nossa vida. A humanidade nunca teve. Com a chegada de Jesus Cristo na terra, nós temos oportunidade agora de ter acesso a Deus. Segunda oportunidade, o Espírito desce. Amado, Jesus Cristo na Bíblia, ele tem vários nomes, tipologia de nomes. Mas tem um nome de Jesus na Bíblia que ele mesmo falou, que é o mais importante para nós. Ele disse, eu sou o caminho. Então eu queria pensar aqui juntamente com você sobre essa palavra caminho. O que é caminho? Caminho é um elemento que nos dá acesso a um determinado lugar. Observa. Para você chegar num determinado lugar, você tem que pegar um caminho. E aí, olha o que o próprio Jesus falou. Eu sou o caminho e a verdade. Então, para que serve a verdade? A verdade foi uma ferramenta que Deus colocou no meio do caminho e foi proposital. Por quê? As pessoas, elas iam andar neste caminho. Mas a pergunta seria, como que a gente anda neste caminho? O que fazer para ser bem sucedido nessa jornada? Então Deus foi lá e colocou a verdade. E aí Jesus Cristo explicou em João capítulo 8, versículo 32, que a verdade ela serve para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então todo ser humano que está andando neste caminho que é Jesus Cristo, Deus está trabalhando na vida dela. Olha que coisa linda. Tem oportunidade melhor do que essa? Agora olha o que interessante, pastor, mas aonde que entra o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele entra aqui como condutor. Ele precisa nos guiar neste caminho, porque ele sabe a direção. Ele conhece tanto o caminho, que é Jesus, como ele conhece o dono do caminho, que é Deus. Por isso Jesus explica dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser
por mim. A casa do Pai está aberta? Tá, mas para você chegar lá, você precisa andar neste caminho que é Jesus e ter o Espírito Santo te guiando. Amém, queridos? Então que Deus fortemente possa abençoar a sua vida nessa tarde de sábado. Terceira oportunidade que a gente não pode perder. O céu se abriu, o Espírito Santo está descendo e as pessoas que estavam lá, eles ouviram a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Até ali era impossível um ser humano ouvir a voz do grande Criador. A partir dali, agora nós temos a grande oportunidade de ouvir a voz do nosso Pai. Nós temos a grande oportunidade de ouvir a voz de Deus. Deus está falando. Agora, quem é inteligente, quem é sábio, o que é que ele vai fazer? Ele vai atentar para aquilo que Deus está falando. Por quê? Ele é o nosso maior orientador. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso condutor. Ele entende tudo de ser humano. Por que ele entende tudo de ser humano? Porque foi Ele mesmo que nos fez. Amém, queridos? Então, quem é inteligente, ele para ouvir Deus, e Deus está identificando ali Jesus como o filho que ele aprovou para aquele ministério, o filho que ele aprovou para aquele trabalho. Então, bem-aventurado é aquele que fica do lado do Senhor Jesus Cristo. Você não pode perder essa oportunidade. Essa é uma oportunidade que a gente não pode perder. Essa promessa, Isaías esperava que se concretizasse no tempo dele. Isaías foi um dos grandes profetas cristocêntricos da Bíblia Sagrada. Quantas vezes Isaías pregou sobre isso? Que o filho nasceria um dia, que Deus enviaria o seu filho com uma grande missão na terra. Mas Isaías, que pregou sobre isso, ele não experimentou esse tempo. Nós somos a geração mais privilegiada do mundo. Nenhuma geração teve essa oportunidade de ter Jesus morando no planeta pelo espaço de 33 anos e alguns meses. Nós tivemos. Então, queridos, perder essa oportunidade é muito triste para a nossa vida. Tá bom, queridos? Bom, quarta oportunidade que a gente não pode perder: o Evangelho. Deixa eu te falar aqui um pouco sobre o Evangelho. A gente olhando para o Evangelho hoje até parece uma instituição terráquea, né? Até parece ideologia do ser humano. Mas o Evangelho não é uma instituição terráquea. O Evangelho é uma instituição celeste. O Evangelho não chegou na Terra por ideologia humana. O Evangelho foi uma das grandes promessas de Deus que já se cumpriu. Quando Isaías falou sobre o Evangelho, Isaías falou que o Evangelho seria chamado como boas novas, ou seja, a oportunidade. Olha que coisa legal. Não é legal você estar em casa e você receber uma notícia boa? Não é legal? Então o Evangelho nada mais, nada menos é notícia boa de Deus na terra para todo ser humano, segundo Isaías. Quando Paulo fala sobre o Evangelho, ele diz que o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus que salva o grego e também salva o judeu. Logo está claro que o Evangelho de Deus é uma grande oportunidade para nós humanos aqui na terra. Mas uma certa feita, Jesus começou a pregar o Evangelho lá na Galileia. Então no capítulo 4, versículo 23 do livro de Mateus, Jesus começa a pregar a palavra do Evangelho do Reino. E aconteceu algo interessante, meu irmão, quando Jesus estava pregando o Evangelho. Enquanto ele pregava, Mateus notifica que as pessoas que estavam enfermas, automaticamente, elas eram curadas. As pessoas que eram cegas, elas recebiam visão. As pessoas que estavam com uma certa dificuldade, Deus estava ali operando na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra do Evangelho de Deus pregada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eu posso entender ali, versículo 23, capítulo 4 do livro de Mateus, que o Evangelho é o portal para nós entrarmos no reino de Deus. E quem ouve a palavra do Evangelho, Deus começa a trabalhar na vida desta pessoa automaticamente, limpando esta pessoa para que amanhã essa pessoa esteja dentro do seu reino. Então eu coloquei aqui que o Evangelho também é um portal que nos dá acesso ao reino de Deus, que nos dá acesso aos milagres de Cristo, que nos dá acesso à intervenção de Deus, que nos dá acesso ao mover de Deus na nossa vida. Um conselho para você aqui: nunca abandone o Evangelho, porque o Evangelho na terra é a oportunidade de Deus para nós. Amém, querido?
Essa é uma grande oportunidade para a minha vida e para a sua vida. Nunca esqueça disso. O Evangelho só chegou na terra porque Jesus Cristo chegou. O pessoal da primeira aliança do Velho Testamento não teve a oportunidade de ver o Evangelho como a gente viu. Eles sabiam que um dia esse tempo ia acontecer. Eles tinham a promessa do Evangelho, mas eles não tinham o Evangelho com eles. Hoje nós não temos mais a promessa. Nós temos o cumprimento da promessa. Nós temos o Evangelho conosco. E por incrível que pareça, tem gente que não valoriza essas oportunidades de Deus. E eu coloquei esse tema para nós pensarmos aqui nessa tarde. Oportunidade que não podemos perder. Quinta oportunidade que a gente não pode perder. Reino de Deus. Queridos, o que é reino? A palavra reino é a mesma coisa que um estado governado por um rei. Mas ela também vem do verbo reinar, que quer dizer governar, que quer dizer mandar, que quer dizer administrar, que quer dizer reger. Então eu vou te explicar como que funciona isso aqui. Em Lucas 17, versículo 20 e 21, Jesus estava numa reunião espiritual e alguém fez uma pergunta para ele, dizendo: Senhor, quando vai vir o reino? E aí, meus queridos amigos, Jesus respondeu para eles dizendo: olha, não dirão ele ali ou ele acolá, porque o reino de Deus está entre vós. Logo, Jesus estava dizendo: o reino de Deus não tem aparência. O reino de Deus não tem como, meu querido. Você não tem como ver o reino de Deus com seus olhos físicos. Jesus estava dizendo: olha, o reino de Deus já chegou e vocês não viram. A oportunidade de Deus foi pregada por Isaías, foi pregada por João Batista. João Batista falou: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Já está próximo o reino de Deus. João Batista falou sobre isso. Ele pregou dentro do teu tempo, morreu por esta causa, foi assunto ao céu, Jesus chegou, o reino de Deus foi estabelecido na terra, as pessoas estavam no meio dele e não percebiam. E eu quero te dizer nessa tarde, presta atenção para você ver, as grandes oportunidades de Deus, infelizmente, os seres humanos estão perdendo porque não percebem que é uma oportunidade. O que está acontecendo no nosso mundo hoje, nada mais, nada menos é que um alerta de Deus para nós saber quem é que manda no nosso planeta. É Ele que manda, a gente precisa dele, amado. Nós podemos ter todos os recursos do mundo. Deus ainda é a primazia da nossa vida, porque Ele é a nossa fonte de existência. Eu costumo dizer que nós somos igual um rio. Um rio, para existir, ele precisa de uma fonte. Se a fonte secar, automaticamente o rio seca. Então deixa eu te explicar. Deus é a fonte da nossa vida. Se nós não tiver Deus, sabe o que vai acontecer? Automaticamente a gente vai se secando. O amor vai saindo de nós. A paz vai saindo de nós. A alegria vai saindo de nós. A bondade vai saindo de nós. O ser humano vai se tornando mais ignorante até morrer. Porque Deus é a vida. E sem Ele, infelizmente, o ser humano ele vai se deteriorando. Por essa razão é que a violência cresce a cada dia. Que a falta de amor diminui a cada dia, que a falta de respeito acaba a cada dia, porque quando Deus chega, Ele formata a nossa vida para que a gente viva isso. Então, sem Deus, a gente já tem certeza que o nosso problema vai aumentar, mas com Deus o nosso problema vai diminuir. Sim, pastor, mas como é que é o nome do reino? E eu vou te falar. Lembra que Jesus falou que Ele não tem beleza exterior? Que a gente não consegue ver Ele? Que a gente não consegue pesar Ele, que a gente não consegue medir Ele? Sim. Então o reino de Deus ele é uma organização espiritual, movida por uma força superior. E você sabe qual é a força que rege a vida das pessoas que está dentro do reino? É a força de Deus através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Por essa razão, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar desta forma: Pai nosso que estás no céu. Sabe o que ele estava fazendo ali, amados? Ele estava nos dando o endereço do nosso Pai. Onde que o nosso Pai mora? Ele mora no céu. Ele reside no céu, lá é a casa dele. Então Jesus estava dizendo aqui: filho, quando você estiver orando, saiba disso, o Pai de vocês mora no céu, o nosso Pai mora lá. A segunda lição é a lição da adoração. Santificado seja o teu nome. O único ser digno de ser adorado na terra é Deus. Você pode adorar quem você quiser, sem problema nenhum, até porque você tem livre-arbítrio de escolha. Mas o único ser digno de ser adorado é Deus.
Por essa razão, Jesus está dizendo, santificado seja o teu nome. Mas por que Deus ele é digno de ser adorado? Porque Deus é o único 100% santo. É impossível Deus pecar. Todos aqui na terra vão cometer falhas, menos Deus. É inerente ao caráter de Deus você ver ele cometer uma falha. Graças a Deus por isso. Por essa razão, ele é digno de ser adorado. Segundo, Jesus está nos ensinando a lição da dependência. Ele está dizendo, venha o teu reino e seja feito a sua vontade. Então eu quero te dizer que Jesus estava nos ensinando, todo ser humano na terra é dependente de Deus e ele precisa que Deus trabalhe na vida dele, estando dentro do teu reino. O reino sendo movido por essa força superior, sabe o que vai acontecer? Deus vai reger a nossa vida e todo ser humano que Deus administra, essa pessoa é feliz, ela é alegre, ela consegue ter paz, ela é uma pessoa diferenciada. E eu já estou indo para o final para te dar o 6º conselho, parecer daquilo que a gente deve fazer. Eu coloquei aqui graça. Graça é a 6ª maior oportunidade de Deus para a nossa vida. A palavra graça, traduzida do hebraico para o português, é a mesma coisa que bondade merecida. Mas na prática, a tradução desta palavra é essa: oportunidade de Deus para todo mundo. Então, quando Deus está abrindo a porta da casa dele por intermédio de Cristo, ele estava dizendo, todos vocês que moram na terra agora têm oportunidade de um dia ter acesso à minha casa. Olha que coisa linda. Segundo, quando o Espírito de Deus desce, ele está dizendo assim, você tem o melhor teólogo morando com vocês. Você tem o melhor condutor, o melhor pastor, aquele que tem toda a sabedoria de Deus, agora está com vocês. Olha que oportunidade. Terceira oportunidade, o Pai se torna um orientador. A gente ouve a voz de Deus. Então, o que é graça? Oportunidade. Quarta oportunidade, a gente recebe o Evangelho. Uma instituição celeste na terra com uma finalidade, beneficiar a vida das pessoas. Então o Evangelho, meu amado, na terra tem um propósito. Deus quer beneficiar a nossa vida e a maneira que ele escolheu para fazer isso foi através do Evangelho. Logo, quem não ama o Evangelho, ele não ama a si mesmo. Ele não quer a ajuda de Deus. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Entra nesse Evangelho de Deus e deixa que o Senhor vai trabalhar na sua vida. Quinta oportunidade, quem passa pelo portal chamado Evangelho, você vai cair dentro de um reino que é de Deus. Logo, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai operar na sua vida. E isto é graça. Isto é oportunidade. Os profetas do Velho Testamento pregaram tanto sobre essa graça. Por incrível que pareça, nenhum deles tiveram a oportunidade de alcançar o tempo da graça. Nós somos a geração que recebemos o tempo da graça. Agora deixa eu te dizer, amados, finalizando as minhas palavras aqui, nessa tarde de sábado. O nosso Deus, que é dono da minha vida e da sua vida, ele pegou todas essas instituições celestes e colocou na terra. O tempo ele não falou quando colocaria, por isso nenhum profeta do Velho Testamento, se você ler com cuidado, você vai ver que nenhum deles apontaram o tempo dizendo tal ano, tal dia, tal mês, Deus vai colocar todos esses benefícios na terra. Eles não falaram. Da mesma forma como a gente não sabia o tempo que Deus ia colocar esses benefícios na terra, a gente também não sabe quando ele vai tirar. Eu só sei te dizer uma coisa. Jesus, ele tem com ele um chaveiro, e no chaveiro ele tem 3 chaves. Uma é a chave de Davi, que é a chave da vida. A outra é a chave da morte. E a outra chave é a chave do inferno. A chave de Davi para nós é a mais interessante. Por quê? Porque é a chave da vida. É a chave para fechar o portal da graça. Jesus abriu o portal da graça e está esperando que as pessoas passem por esse portal. Mas um dia ele vai usar essa chave e ele vai fechar o portal da graça. Quando? Eu não sei. Mas pode ser a qualquer dia, a qualquer momento ou a qualquer ano. O que eu posso te dizer agora, aproveita enquanto essa porta está aberta, porque ele falou que a porta que eu abro, ninguém pode fechar.
Teve um monte de gente que já tentou fechar essa porta várias vezes. Já mataram o pastor, prenderam o pastor, já queimaram Bíblia, já bateram em crente. Durante a história da igreja, durante a história da humanidade, já fizeram tanta perversidade com Cristo, machucando a igreja que Jesus morreu por ela, mas ninguém conseguiu até hoje fechar a porta da graça. Sabe por quê, querido? Não conseguiu? Deixa eu te falar. Porque Jesus foi para o céu e levou a chave. E ele não deixou a cópia com ninguém. Então não tem como fechar. Ele abriu e ele vai fechar quando ele quiser. Agora, como eu não sei o dia que ele vai fechar, eu te diria, é uma questão de sabedoria passar por a porta da graça enquanto ela está aberta. Amém? Então, nessa tarde, eu quero te dizer, aproveita esta oportunidade enquanto é tempo. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos de vida. Eu quero parabenizar o trabalho do meu amigo, meu primo, irmão Francisco, pastor George, meu amigo, a dupla abençoada que cantou aqui, tá bom? Sou o pastor Merisvaldo, ministro do Evangelho de Deus, já há quase 20 anos aí nessa jornada, levando o amor de Deus ao coração das pessoas e notificando as pessoas que você precisa aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Seja inteligente, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. É uma questão de inteligência. E o ser humano que é inteligente, ele não perde essas oportunidades. Ele pega essas oportunidades, até porque Deus vai tirar ela da terra um dia. E você precisa desfrutar de tudo que o Pai te oferece. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aí, uma palavra de vitória, uma palavra edificante, né? Não perca as oportunidades. Nós só queremos agradecer o pastor pelo convite. Deus esteja abençoando o pastor, abençoando a família, abençoando o ministério, né? Muita gente aqui acompanhando a pregação. Que Deus esteja abençoando ricamente, que Deus possa te usar onde você for, né? Que seja essa bênção de Deus, que essa palavra de sabedoria que desce do céu sobre a sua vida continue jorrando aí, né? Que Deus possa te usar fortemente. Amém? Amém.